Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, 18 de novembro, segunda-feira. E agora, no início da noite, Dias Toffoli resolveu corrigir um pouco o rumo dos acontecimentos, né? Ele vinha tomando decisões absurdas, atropelando o judiciário, atropelando a Constituição. E aí parece que alguém falou no ouvido dele que era melhor ele recuar. Então ele decidiu agora revogar sua própria decisão de ter acesso aos dados bancários e fiscais de mais de 600 mil pessoas jurídicas, pessoas físicas e jurídicas. Cerca de 400 pessoas físicas e 200 pessoas jurídicas. Essa decisão, desde que ela foi tomada, desde que veio a público, gerou uma série de controvérsias, aí, uma série de polêmicas. O mundo jurídico se levantou, o mundo político também se levantou, e nós passamos a dar detalhes de toda a ilegalidade, né, envolvendo essa decisão, não só envolvendo essa decisão, mas envolvendo todo o enredo, né, desde aquela liminar que Dias Toffoli concedeu ao Flávio Bolsonaro, né, a defesa do Flávio Bolsonaro, num recurso de terceiros que não tinham nada a ver, né? Inclusive, ontem à noite publiquei no site mostrando que, além, né, do Flávio Bolsonaro ter conseguido eliminar num recurso de terceiros, né, que são donos de um posto de gasolina, condenados por sonegação fiscal, os casos não guardam paralelo, não tem similaridade, não tem correspondência, né? Além disso tudo, o Dias Toffoli passou a atacar o COAF, né, tentando inclusive fazer uma devassa no COAF, aí, tentando ter acesso a informações dos agentes que trabalharam com isso, das pessoas envolvidas, dos alvos, né? E o caso original que envolve esse casal que é dono de um posto de gasolina, o casal que foi condenado em primeira instância por sonegação fiscal, não tem nada a ver com o COAF, né? Inclusive, republiquei aí trechos da sentença da primeira instância, mostrando que não havia nada, nenhum tipo de conexão com o COAF, muito pelo contrário. Na verdade, era um procedimento aberto pelo Ministério Público com base, né, uma ação, uma denúncia feita pelo Ministério Público com base num procedimento fiscal da Receita Federal. Receita Federal que acessou os dados bancários deste casal, dados fornecidos aí pela movimentação da CPMF, na época que estava em vigor a CPMF, cruzou isso com o imposto de renda, verificou inconsistências enormes, né? Verificando justamente uma sonegação fiscal aí de mais de 1,7 milhão de reais para um e mais 1,7, alguns quebrados, para outro. Então, assim, quase 3 milhões, mais de 3 milhões e meio, praticamente 3 milhões e meio de reais sonegados ao fisco, esses valores corrigidos, né? Então, Dias Toffoli foi muito pressionado no dia de hoje, inclusive depois dessa nota que eu dei ontem à noite, as câmaras de revisão criminal do Ministério Público Federal divulgaram uma nota muito dura, mencionando justamente esse aspecto, de uma coisa não tinha nenhuma relação com outra, mas destacando outros aspectos também que eu ressalto para vocês, que eu repito para vocês agora aqui, né? Um desses aspectos que a Câmara resolveu destacar é o que você não pode usar um recurso extraordinário, que é esse recurso que foi, vamos dizer assim, utilizado como veículo, né, da liminar do Flávio Bolsonaro. Esse recurso extraordinário, você não pode utilizar ele como meio de investigação. Abre aspas, não constitui meio de investigação ou comporta abertura de diligências na forma requerida pelo ministro relator Dias Toffoli. Ou seja, ele não poderia simplesmente usar esse recurso para pedir informações, acesso aos dados bancários dos contribuintes, para pedir informações sobre os agentes que tiveram acesso a isso tudo. E a Câmara de Revisão deixou muito claro que o COAF, o intercâmbio entre o COAF e o MP não permite ampliação ou direcionamento arbitrário de informações financeiras, mas tão somente a mera correção de eventuais erros materiais. Além desse aspecto, nós também tivemos aí o registro de que, originalmente, então, né, esta ação a ser julgada não tinha compatibilidade, né? Então, abre aspas, a controvérsia submetida ao STF no referido recurso não guarda qualquer relação com o encaminhamento de relatórios de inteligência financeira encaminhados pelo COAF
ou mesmo com a aplicação de qualquer dispositivo da lei de lavagem de dinheiro, como eu mencionei anteriormente. Também, puxo aqui, manifestação da Câmara, né, que foi muito dura, mostrando o seguinte: o levantamento do Ministério Público contabiliza 935 investigações paralisadas em todo o país em consequência da decisão do Dias Toffoli, que suspendeu esses procedimentos abertos com base em relatórios do antigo COAF, hoje UIF, né, Unidade de Inteligência Financeira. Na verdade, no fim das contas, quem colocou a questão do COAF dentro dessa história, né, da Receita Federal foi o Dias Toffoli. Bom, o Aras também voltou a se manifestar e negou, né, que o COAF faça a devassa, voltou a pedir a revogação, mostrou justamente que nos últimos 3 anos 972 relatórios de inteligência financeira foram produzidos de forma espontânea, enviados de forma espontânea pelo COAF, no caso pela UIF, né, agora UIF, para o Ministério Público. Em 2017 foram repassados 362 relatórios, em 2018 339 e 271 em este ano. Tá? Houve inclusive também uma queda nisso aí. Ele explicou que, conforme o procedimento previsto em lei, em consonância com as regras internacionais de combate à lavagem, a UIF capta junto aos bancos as transações suspeitas, consolida os relatórios e encaminha de forma automática ao MP por meio eletrônico. Assim que é registrado no sistema, o documento é classificado como sigiloso, de forma que apenas o procurador responsável pelo caso tem acesso às informações. Isso é o que eu venho sempre dizendo aqui. Tá? Então, inclusive, saiu a informação de que em conversas, né, o Augusto Aras, em conversas com outros subprocuradores, disse que o STF, caso ele restrinja a comunicação de transações suspeitas ao Ministério Público, dessas transações, vai acabar transformando o Brasil num paraíso fiscal. Então, se é isso que se quer, o STF está indo por um bom caminho. Por quê? Porque, no fim das contas, hoje nós temos, e isso é um procedimento consolidado ao longo de 20 anos, nós temos uma das melhores práticas, né, de combate à lavagem de dinheiro do mundo. Nós estamos alinhados com as melhores práticas de combate à lavagem de dinheiro em outros países desenvolvidos, inclusive. E o que se quer é um retrocesso. Como eu sempre aviso aqui, sempre alerto aqui, o que o STF está promovendo, tendo à sua frente aí o Dias Toffoli, é um retrocesso absoluto no combate à lavagem de dinheiro, à corrupção, né, e aos crimes de colarinho branco. Então, assim, realmente, isso obviamente já teve um efeito no mercado, alta do dólar, queda da bolsa, tudo isso ajudou aí vamos dizer assim, contribuiu para que o Toffoli repensasse a sua decisão. Ressaltando aqui o seguinte: a decisão de não acessar, ele até diz que não chegou a acessar, né, porque o COAF, o Banco Central, o que ele fez? O Banco Central disponibilizou uma senha, né, um login e senha. Então, para você acessar, você precisa entrar no sistema, colocar o login, entrar a senha, e a partir dali ficaria tudo registrado. Então, é claro que isso provocaria uma enorme confusão, porque é uma ilegalidade. Ninguém pode acessar desta maneira o sigilo bancário, isso é proteção constitucional, ninguém pode fazer isso. Então, se o Dias Toffoli fizesse isso, acho que nem Gilmar Mendes conseguiria defendê-lo no plenário na quarta-feira. Então, ele tardiamente entendeu, mas o erro foi cometido, né? Esse absurdo foi cometido, esse abuso foi cometido, então não há como apagar isso também. Eu espero que os demais ministros, utilizem o julgamento de quarta-feira para deixar isso claro e para mandar uma mensagem clara e dura ao presidente do STF, que, obviamente, não tem condições de ocupar o cargo que ocupa. Bom, o Augusto Aras respondeu ao ofício, né? Porque o Dias Toffoli queria, inclusive, que ele nominasse todos os membros do Ministério Público que tiveram acesso a relatórios de inteligência financeira. E o Aras simplesmente não mandou essa lista. Por quê? Porque os nomes desses agentes já estão registrados no sistema, a partir disso que eu acabei de falar para vocês. Então tudo isso é regulado, tudo isso já está regulado na lei.
né? Então, quando você tem o banco tem uma operação atípica, comunica isso ao Ministério Público, no caso, antes do Ministério Público, comunica isso ao COAF. O COAF faz o registro disso, aquilo identifica algum tipo de indício de crime. Ele faz o que com isso? Ele consolida essas informações num relatório de inteligência financeira e manda para o Ministério Público, que tem justamente o poder de abrir, né, a investigação, de pedir a abertura de abrir a investigação e depois de pedir a abertura de uma ação penal a partir de uma denúncia que é feita do momento que você consolida essas informações. Obviamente que o Ministério Público, no curso da investigação, ou a própria polícia, vai sim, aí sim pedir autorização judicial para quebra de sigilo, porque o que acontece não é a quebra do sigilo bancário. O que se tem acesso são a valores globais movimentados por determinado CPF ou CNPJ. Você não tem quem recebeu, para quem pagou, você não tem os detalhes disso. Os detalhes disso você só obtém a partir da quebra realmente do sigilo bancário e fiscal do contribuinte autorizado pela lei. E além disso, o que você tem, como no caso aqui do posto de gasolina, você tem a própria Receita, ela tem acesso a isso para fins fiscais. No caso, quando ela identifica algum tipo de problema tributário, ela faz o acesso a isso, produz essa informação e também envia ao Ministério Público para que ele então promova a ação, né, o pedido da ação penal, a investigação da ação penal, com vistas ali a identificação de sonegação e até de crimes de lavagem de dinheiro. Então tem várias vias para que você possibilite a instrução de uma ação, de uma ação penal, de um processo na área penal. E isso tudo está regulado. Então o que eles querem fazer? Desmantelar o sistema de combate ao crime, né? Ao crime, à lavagem de dinheiro. E olha que é o seguinte, a lavagem de dinheiro, o uso, né, inclusive de mercado financeiro, já falei aqui várias vezes, é uma das coisas mais, hoje que mais, desde de 2001, do caso das torres, né, dos atentados às Torres Gêmeas, que você passou a ter um controle e um combate muito mais efetivo, muito mais enfático do mundo inteiro, não só a partir ali do que aconteceu nos Estados Unidos, mas isso virou vamos dizer assim, uma norma internacional. Por quê? Porque se identificou como que o terrorismo se financia, né? Então, o combate a essas práticas ilegais de lavagem de dinheiro ele é fundamental, né, contra o próprio terrorismo. Tá? E o que dizer da corrupção, né, do maior esquema de corrupção que foi implantado aqui no Brasil por Lula. Então, gente, realmente assim, é inadmissível um retrocesso nessa área. Bom, tivemos mais cedo, demos em primeira mão, aqui o Diego Amorim, nosso repórter, deu em primeira mão, um pedido do Instituto Nacional da Advocacia, representado aí pelos advogados Rodrigo Salgado Martins e Pierre Lourenço, lá na OAB, denunciando conduta arbitrária e possivelmente criminosa de Dias Toffoli no caso do pedido de acesso a relatórios sigilosos do COAF da Receita Federal. Então os advogados pediram ao Conselho Federal da OAB que deliberasse a propositura de uma ação judicial em defesa da sociedade, objetivando a destruição imediata dos dados obtidos pelo STF, propondo um processo de impeachment do presidente do Supremo. Tá? O Felipe Santa Cruz, que cabe a ele pautar, né, não pautou o caso para hoje. E agora, com essa decisão de recuo, né, do Dias Toffoli, dificilmente isso será pautado. Embora, como eu disse, né, o crime foi cometido. O que se tem, então, é essa situação. Dentro desse debate, obviamente, o Moro, que estava em silêncio, acabou quebrando o silêncio e se manifestou em visita ao Acre. Ele disse que, e aí obviamente ele se manifestou de uma forma geral, né, em função do julgamento que teremos na quarta-feira, ele disse o seguinte, abre aspas, existe um sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento terrorista que é um modelo internacional, ele tem as suas nuances. Há algumas preocupações no âmbito do Supremo sobre questões relativas à privacidade. Vamos esperar que o Supremo tome uma decisão que possa equilibrar essa necessidade de nós termos um sistema eficiente de prevenção à lavagem de dinheiro com resguardo à privacidade, fecha aspas. Olha, muito diplomático, mas ele repetiu aquilo que eu já disse aqui para vocês hoje e aquilo que eu digo sempre. Os elementos, as ferramentas de controle de abusos de determinados servidores que podem acessar ilegalmente, vazar informações privadas, eles já existem. Basta que eles sejam efetivos e que esses servidores sejam punidos.
Mas você desmantelar um sistema inteiro em função de um erro de um ou outro não faz o menor sentido, a não ser cumprir uma outra, né, missão aí, alguma missão secreta, né, algum objetivo, atingir algum objetivo obscuro, né, seguindo a interesses mais obscuros ainda, né? Então o que se entende desse movimento todo, o que se tem de mensagem do STF em função desse movimento todo para se desmantelar essa estrutura de combate ao crime é a pior mensagem possível. Então o STF, os ministros do STF precisam repensar o que estão fazendo. Tanto aqueles que estão permitindo que outros façam, guiem o STF para esse abismo, que é isso que está acontecendo. Então, assim, não há o que mexer nisso, não haveria motivo nenhum para mexer nisso. Agora, quando você mexe, você começa a despertar dúvidas em toda a sociedade, em todas as instituições. Então, são legítimos os questionamentos, são legítimos os protestos, como os de ontem nas ruas, né, pedindo o impeachment de Gilmar Mendes, são legítimos todas as manifestações contrárias, né? O STF, Gilmar Mendes, costuma dizer que o STF ele é contra-majoritário, só que nunca foi tão contra-majoritário assim, né? Então, atuar contra a sociedade, contra o interesse da sociedade e esperar que a sociedade se cale, que receba isso com tolerância, não faz sentido. Então, há uma reação institucional, uma reação de outras instituições, de outros setores da sociedade, uma reação do cidadão comum. É impossível, né, que esses poucos ministros que defendem essas teses absurdas não entendam que eles estão, que todo o resto está errado e que só eles estão certos. Bom, o que mais eu destaco para vocês hoje? O Fachin abriu um inquérito para investigar a compra de apoio a Eduardo Cunha. Então, assim, compra de votos na eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, não nos surpreende, né? Além de Cunha, que depois perdeu o cargo e hoje está preso, né, da Lava Jato, serão investigados outros 17 deputados, ex-deputados e políticos com outros órgãos, com outros cargos, perdão. E tivemos então aí, antecipamos no site o relatório do senador Marcos Duval, relatório do pacote anticrime no Senado, que está mais preservado do que o relatório aprovado na Câmara. Eu antecipei mais cedo que o Rodrigo Maia quer que esse pacote anticrime, quer apresentar amanhã o resultado do pacote anticrime da Câmara para o Alexandre de Moraes e para o Sérgio Moro, que os dois apresentaram propostas, né? Então eles vão dar o retorno disso aí e ele espera colocar em votação em no máximo 2 semanas, tá? No caso, a gente está muito atento aqui ao pacote anticrime do Senado, porque o relatório final manteve muito mais íntegro o texto do Sérgio Moro, inclusive mantendo a criação do plea bargain, mantendo a segunda instância e mantendo o excludente de ilicitude. Então, o documento está disponível no site, nós trouxemos em primeira mão e agora vamos acompanhar a tramitação disso para que haja apoio da sociedade justamente na aprovação do pacote anticrime do Sérgio Moro, que é, vamos dizer assim, uma das melhores ferramentas que temos hoje para tentar preservar os avanços institucionais da Lava Jato e reduzir os efeitos negativos dos retrocessos que tivemos recentemente por decisões não só do Legislativo, como do Executivo e também do Judiciário. É isso. Fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau.